Delfim Moreira da Costa Ribeiro nasceu em 7 de novembro de 1868, no município de Cristina, em Minas Gerais, e faleceu em 1º de julho de 1920, em Santa Rita do Sapucaí. Foi advogado e político, ocupando os cargos de vice-presidente da República entre 1918 e 1920 e, de forma excepcional, o de presidente do Brasil entre 15 de novembro de 1918 e 28 de julho de 1919, em um dos períodos mais delicados da Primeira República. Filho de Antônio Moreira da Costa Pinto, português natural da região do Porto, Delfim Moreira tinha, pelo lado materno, ascendência de famílias tradicionais brasileiras. Estudou no Seminário de Mariana e formou-se em Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, em 1890, integrando a geração dos chamados republicanos históricos mineiros, que tiveram papel relevante na consolidação da República. Sua carreira política começou como deputado estadual em Minas Gerais, cargo que exerceu entre 1894 e 1902. Nesse período, foi também secretário do Interior do Estado. Mais tarde, destacou-se como governador de Minas Gerais, função que ocupou de 1914 a 1918, o que o projetou nacionalmente e o levou a integrar a chapa presidencial de Rodrigues Alves como vice-presidente. Eleito vice-presidente nas eleições de 1918, Delfim Moreira assumiu a presidência da República em 15 de novembro daquele ano, após a morte de Rodrigues Alves, vítima da gripe espanhola, antes mesmo de tomar posse. Pela Constituição da época, como a morte ocorreu antes de transcorrida metade do mandato, Delfim Moreira assumiu como presidente interino, enquanto novas eleições eram organizadas. Seu governo ocorreu em um contexto extremamente difícil. O Brasil vivia os impactos finais da Primeira Guerra Mundial, enfrentava uma grave crise econômica, tensões sociais e os efeitos devastadores da pandemia de gripe. Durante sua gestão, o país foi representado na Conferência de Paz de Paris, que resultou no Tratado de Versalhes, por uma delegação chefiada pelo senador Epitácio Pessoa, eleito presidente em 13 de maio de 1919, derrotando Rui Barbosa. Internamente, Delfim Moreira teve de lidar com um grave desequilíbrio orçamentário. Para enfrentar a crise, seu governo aumentou tarifas alfandegárias, emitiu títulos da dívida pública e promoveu cortes de gastos, medidas que afetaram diretamente os trabalhadores urbanos e provocaram greves e agitações sociais em várias regiões do país. Entre as ações administrativas de seu curto governo, destacam-se a reforma da administração do território do Acre, a republicação do Código Civil de 1916, corrigindo erros do texto original, e a intervenção federal no estado de Goiás, demonstrando a fragilidade política do período. Entretanto, seu governo foi profundamente marcado por problemas de saúde. Delfim Moreira sofria de arteriosclerose precoce, o que comprometia seriamente sua capacidade de concentração e tomada de decisões. Na prática, grande parte das decisões do governo acabou sendo conduzida pelo então ministro Afrânio de Melo Franco, que exerceu enorme influência durante o período. Com a posse de Epitácio Pessoa, em 28 de julho de 1919, Delfim Moreira deixou a presidência e retornou à vice-presidência da República, cargo que ocupava quando faleceu em 1º de julho de 1920, aos 51 anos, vítima de sífilis em estágio avançado. Após sua morte, foi substituído na vice-presidência por Francisco Álvaro Bueno de Paiva. Delfim Moreira entrou para a história como uma figura singular da política brasileira. Ao lado de Augusto Rademacher, foi um dos únicos a exercer primeiro a presidência da República e, depois, a vice-presidência. Seu governo, embora breve, reflete um dos momentos mais instáveis da Primeira República, marcado por crise econômica, tensões sociais, pandemia e transição política. Ao final, Delfim Moreira representa um presidente de transição, cujo mandato evidencia como a República Velha lidava com crises profundas em um país ainda em processo de consolidação institucional.